Estou te ouvindo bem, obrigado por estar aqui conosco. Então, esse é o episódio 10 do Você e Seu Negócio. O intuito aqui é falar sobre vendas, networking, marketing, produtividade, tudo que pode ajudar aí o empresário a crescer e se desenvolver, né? E hoje o tema é maravilhoso, né? Como que a inteligência artificial pode ajudar aí no processo de vendas das empresas, né, Fabião? Se Exato. apresenta, por gentileza, quem é o Fábio Souza? Vamos lá. Cleito, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito de conversar sobre inteligência artificial e bater um papo contigo e com o pessoal aqui sobre isso é muito legal. Bom, vamos lá. Eu sou o Fábio, tenho 17 anos de carreira em tecnologia, passei por grandes empresas, trabalhei aqui em Londrina e trabalhei em São Paulo por 10 anos. Sou formado pelo TFPR e também tenho MBA em Inteligência Artificial. E recentemente eu tenho a minha esposa fundou a Glows Beauty Lounge aqui em Londrina e aí a gente começou a ver que esse mercado de beleza e bem-estar não tinha soluções tecnológicas ou que utilizassem inteligência artificial que atendessem esse mercado. E aí a gente fundou a Purple, que é uma startup que faz justamente isso, proporciona tecnologia para a área de beleza e bem-estar. Maravilha. E a Purple, o foco maior dela é utilizar diretamente a inteligência artificial, não é simplesmente tecnologias em geral, é isso mesmo? Exato, exato. A gente utiliza diretamente inteligência artificial. A inteligência artificial ela tem que estar interligada com outros tipos de tecnologia, né? Tecnologias mais convencionais, digamos. Então, por exemplo, a gente tem algumas predições de análise de mercado, de análise de tendência, e a gente tem que apresentar isso de alguma forma para os gestores, né? E a gente apresenta utilizando plataformas, tecnologias convencionais, só que por trás disso, a gente está rodando algoritmos de machine learning, de inteligência artificial, de clusterização, que fazem todo esse trabalho pesado de identificar esses padrões. Mas vamos lá, vamos supor que eu sou uma clínica de estética, já ouvi falar de inteligência artificial, mas ainda não conheço o potencial que ela tem para o meu negócio. Como que você iniciaria essa explicação para mim? Perfeito. A inteligência artificial ela pode ser utilizada em todas as etapas do seu negócio. Então, por exemplo, no atendimento, você consegue criar funcionários de inteligência artificial que você pode conectar no teu WhatsApp, no teu site ou no teu Instagram para fazer o atendimento dos seus clientes, dos seus leads. Você pode utilizar isso no teu processo de retenção. Então, por exemplo, a gente consegue identificar quando um determinado cliente está propenso a cancelar o seu plano, o seu serviço, e a gente consegue agir proativamente nisso, oferecendo, enfim, algumas opções para que ele continue, descontos, parcerias para que ele continue. A gente consegue fazer também análise de tendências, a gente consegue analisar como que está o mercado, como que está o meu fornecedor, quais preços o meu fornecedor está praticando, e consigo gerir dentro de um intervalo pré-definido, lógico, né? Gerir ali o meu intervalo de preço para que eu me mantenha competitivo. Então, assim, a inteligência artificial ela pode ser utilizada em todas as etapas do processo comercial. Mas junto então com a inteligência artificial, existe um trabalho de base que precisa ser realizado, como por exemplo um CRM. Para quem não sabe, não é um Conselho Regional de Medicina, né? É um Customer Relationship Management, que nada mais é do que um sistema, né, que gere as informações, dados, na verdade, dos clientes, e desses dados sim geram informações, né? É isso, Fábio? Perfeito. Tem É um trabalho isso. de base? O que Tem um trabalho exatamente é de base. necessário? Exato. Quando a gente fala de inteligência artificial, invariavelmente a gente tem que falar de ciência de dados, porque a inteligência artificial basicamente trabalha com um volume grande de dados. Então, te dar um exemplo que talvez fique mais claro para a gente entender. Quando a gente fala de sistemas de recomendação baseados em inteligência artificial, assim como a Netflix usa, quando a gente faz um cadastro na Netflix, ela recomenda alguns títulos para que a gente assista, né?
Só que ela não conhece o meu perfil, ela não conhece o Fábio, ela não conhece o Cleito. Então as recomendações ali acabam sendo genéricas. E conforme a gente vai, esse processo chama cold start, tá? Esse processo da inteligência artificial não conhecer o meu perfil. E conforme a gente vai interagindo ali com a plataforma, vai assistindo os títulos, vai assistindo séries e filmes, a Netflix vai conhecendo cada vez mais o nosso perfil, aí as recomendações começam a ficar mais assertivas. Esse mesmo processo a gente passa quando a gente começa a trabalhar com CRM, por exemplo, que você comentou. Se eu estou iniciando o meu negócio, eu ainda não tenho uma base de cliente, eu não tenho informação para conhecer o perfil dos meus clientes. Eu vou passar por esse processo de cold start. Agora, se eu já tenho um negócio consolidado, se eu já tenho uma base de dados, e essa base de dados, ela pode ser desestruturada, tá? Então, eu sei que o Clayton tem um perfil de consumo, ele consumiu determinados produtos ou determinados serviços em determinada época. Com esses dados, a gente já consegue traçar perfis de consumo, a gente consegue colocar os clientes nas suas caixinhas ali para oferecer algum tipo de recomendação. Isso quando a gente fala de análise preditiva, tá? Agora, como eu disse, a gente pode utilizar a inteligência artificial para atendimento. O atendimento eu não preciso de dados prévios. Eu configuro, eu tenho um trabalho de base ali de quando eu contrato um funcionário humano, eu faço um onboarding com ele na empresa, né? Então eu explico para ele como que a minha empresa funciona, quais são os meus processos. Isso a gente tem que fazer com um funcionário de inteligência artificial também. A partir desse momento, ele já consegue trabalhar sozinho, atendendo os meus clientes e, enfim, fazendo o trabalho dele. Eu vou ministrar, né, uma palestra no Expo Connect Cresce, e lá nós vamos falar dessa construção de uma máquina de vendas, né, que nada mais é do que tornar as suas vendas previsíveis. E um dos passos da máquina de vendas é você ter um sistema, um método que acelere e crie um processo de venda, né? E dentro do processo de venda está aquele primeiro atendimento que é realizado. Tem muitos lugares que utilizam o fator humano, mas hoje em dia não precisa mais, né? Então, o fator humano é um custo, né? Um funcionário pode faltar, pode ficar doente, né? Ele também, às vezes, demora para responder. Exato. Já a inteligência artificial, né? Chega uma pergunta e a resposta vem. Algumas pessoas, Fábio, ainda têm um preconceito, né? Do tipo, aquelas mensagens padrões de WhatsApp, né? Você pergunta alguma coisa e vem aquela mensagem padrão de bom dia. Poxa, essa fase já passou. Não quero falar com uma máquina. Mas hoje em dia, a inteligência artificial ela vai além disso, não é mesmo? Não é Ela só vai aquela muito além. mensagem. Não. Exatamente. Então, dá alguns exemplos práticos assim do que a galera normalmente confunde, né, achando que é aquela receitinha de bolo chata, e um exemplo prático onde você acha que é um humano e na verdade é uma inteligência que está resolvendo. Exato. Antes de dar esse exemplo prático, deixa eu contextualizar um pouquinho sobre a história da inteligência artificial, né? A gente fala, atualmente se fala muito de inteligência artificial, mas a inteligência artificial nasceu lá nos anos de 1950, então já é um processo que já existe há bastante tempo. Só que nos últimos anos, com o advento da IA generativa, que isso acabou se tornando muito personalizável, digamos. Então, por exemplo, o exemplo que você citou. Se eu tenho um atendimento automático pelo WhatsApp, que ele tem ali uma árvore de decisão, se o cliente me responder de determinada forma, eu mando isso, se não, eu mando isso. Isso acaba sendo inteligência artificial, mas é uma inteligência artificial, não é previsível, mas que não traz. Simplista. Não é, simplista, exato, perfeito. Com a IA generativa, a gente consegue identificar o tom que o cliente está usando. Com base no tom que ele está usando, a gente consegue responder ou no mesmo tom, ou em um tom, enfim, que a gente configure. Por exemplo, se eu sinto que o meu cliente está bravo, está descontente com o atendimento, através de análise de sentimento por inteligência artificial, eu consigo identificar o sentimento desse cliente e consigo colocar o meu funcionário de inteligência artificial para responder melhor naquele cliente. Então, só te pegando para dar um exemplo prático,
Aqui na Glows, a Ana está implementando esse funcionário de inteligência artificial para atender os clientes. Então, o que a gente fez? A gente pegou, a Ana tem um método de atendimento, ela tem um perfil de atendimento. Então, a gente pegou esse perfil, esse tom de voz da Ana e treinou o nosso agente para que ele responda baseado nesse tom. Então, ele tem um tom amigável, um tom, a gente consegue configurar se eu quero que seja um agente mais falador, entre aspas, né, um agente mais direto, enfim. Então, as possibilidades são muitas. Inclusive, né, esse exemplo ele é muito simples que muitas pessoas já viveram isso. Imagina que você chega numa concessionária automobilística, sempre tem aquela pessoa que fica ali na frente e ela pergunta para você, te cumprimenta, te atende bem, te recebe bem. E ali ela pergunta o que que você está buscando, se é a primeira vez que você está na loja, se tem alguém já te atendendo. Então ela faz algumas perguntas básicas para te encaminhar a melhor pessoa que vai dar continuidade, né? E a inteligência artificial, ela pode ser utilizada para este fim, né, dentro de uma conversa de WhatsApp, para ir direcionando a pessoa correta, mais especialista para aquela Isso, necessidade do cliente. Então, na verdade, você está acelerando o processo, né? Você está exato, ajudando o cliente para que ele não precise falar com a pessoa errada, né? Até que exatamente. E a então inteligência é um artificial, ela paradigma. é um paradigma. A inteligência artificial ela chega até determinado ponto, né? Então, por exemplo, esse primeiro atendimento é excelente utilizar a inteligência artificial para isso. Ou então, para eu fazer análise preditiva de tendência, é excelente utilizar a inteligência artificial para isso. Agora, se eu tenho uma pessoa muito especializada, eu posso sim fazer essa mescla dessa pessoa da inteligência artificial, fazendo esse primeiro atendimento, como você colocou muito bem, encaminhando o meu cliente para as pessoas corretas, para as áreas corretas, E ela de maneira pode também fazer natural. confirmações, né, Fábio? Você programa lá um dia, uma hora, 5 horas antes, confirmada a sua vinda até a clínica, dia tal, horário tal. Se a Exato, pessoa por de alguma maneira emergência, natural, né? se por uma emergência a pessoa precisa alterar o horário, ela já consegue, né, colocar opções para que né, essa cliente ela Exato. escolha, não é? Falando do setor de serviços, né, a gente consegue diminuir muito o absenteísmo com isso, porque a gente envia confirmações e a gente consegue reduzir essa taxa de clientes que marcam e não comparecem, né? E tudo fica, a gente consegue trazer um tom bacana, um tom natural, então fica muito mais confortável para o cliente conversar com uma inteligência artificial do que se fossem aquelas mensagens pré-definidas, mais simplistas. Certo. E dá para fazer alguma coisa de pós-venda também? Disparar um feliz aniversário? Ou pelo tempo, né? Eu recebi aqui uma mensagem da pessoa que faz a parte de dedetização aqui em casa. Ó, já fazem 6 meses que você, no nosso último serviço, já está na hora de mais uma preventiva. Isso a inteligência artificial pode fazer também? Pode, ela pode disparar as mensagens, fazer esse pós-venda e a gente consegue agregar valor nesse pós-venda. Então, por exemplo, pegando o exemplo que você comentou de mensagem de aniversário, eu posso fazer uma identificação que o Clayton gosta de consumir determinados serviços ou produtos. Então, posso mandar uma mensagem de aniversário para o Clayton oferecendo um desconto em um serviço que ele gosta de consumir. E aí eu consigo aumentar o meu ticket médio, né? Então, ou então eu posso identificar que o meu cliente tem uma preferência por um determinado produto, posso montar um pacote por eles de forma totalmente automática. Esse Maravilha. pós-venda é muito legal. Retenção de cliente é muito legal utilizar a inteligência artificial. Então, por exemplo, utilizando análise de sentimentos e análise de padrões, consigo identificar que o meu cliente está prestes a cancelar o serviço, consigo a tratar isso proativamente antes que ele cancele. Depois que ele cancela, eu também posso fazer uma análise, uma atuação mais proativa, buscando trazer aquele cliente de volta para mim, né? Então, no pós-venda e no cancelamento são excelentes oportunidades para utilizar a IA.
E muitas vezes a gente acha que isso só está na mão de grandes instituições, né, como bancos, e não, né? Hoje em dia Não, essa tecnologia está super acessível, né, Fábio? esse é justamente o propósito da Purple. A gente traz inteligência artificial que tem esse poder gigantesco de alavancar negócios para os pequenos empreendedores, para os pequenos negócios. Isso não fica só na mão de grandes bancos, de grandes empresas, enfim. Eu consigo trazer isso para os pequenos para que todo mundo consiga utilizar esse poder. Isso é muito legal, porque assim, quando uma pessoa, um pequeno empreendedor, começa um negócio, muitas vezes ele não tem uma bagagem de gestão, ele não tem uma bagagem de financeira, de pô, o que, que eu faço para. A pessoa ela sabe muito bem do seu negócio, mas ela não tem uma bagagem para gerir um negócio, né? E a gente consegue ajudar nisso também. A gente consegue fazer com que a inteligência artificial ajude na gestão quanto a pessoa pode focar no seu sonho, na sua família, enfim, no que os humanos conseguem fazer muito bem. Isso. E aquela velha história de que não tenho tempo, né? Hoje em dia existem ferramentas que nos auxiliam, né, a manter o foco em coisas que realmente trazem mais retorno, deixando o burocrático, né, para ir mais velocidade Exato, com a sim. inteligência A gente artificial. consegue reduzir custo também. Hoje em dia tem diversas ferramentas de inteligência artificial que conseguem produzir vídeos, conseguem produzir conteúdo para rede social. Então, por exemplo, quem está começando, muitas vezes tem um orçamento extremamente limitado ali, Sim. né? Que ele não tem um budget lá para pagar uma produtora de vídeo ou uma social media. E a gente consegue, a inteligência artificial tem esse poder, a gente consegue reduzir esse custo para que as empresas consigam alavancar e lá na frente, claro, quando os negócios começarem a crescer e precisarem se profissionalizar ainda mais e tiver condições de investir num tráfego pago, em produtoras de vídeo, legal, mas nesse primeiro momento a gente consegue achatar esse custo. E aí eu até ia te perguntar realmente isso, né? Então, o propósito da Purple é ajudar mais essas empresas que estão no início, que ela não tem muito recurso, mas precisa ser mais produtiva e melhor posicionada. Seria isso? É exatamente isso. A Purple tem como objetivo trazer inteligência artificial para os pequenos negócios que precisam se posicionar, que precisam atender bem o seu cliente ou que não têm uma bagagem de gestão. A Purple consegue ajudar esses negócios nesses desafios. Isso. Para quem não me conhece, né, eu sou franqueado da Prudential do Brasil, vendo seguros de vida sob medida, e graças a essa expertise em vendas consultivas, eu também dou muita consultoria, né, para empresas, para pequenos, médios, autônomos. E uma das dores, né, que as pessoas têm, elas até sabem vender, mas reclamam muito dessa falta de tempo, ou seja, ter mais produtividade é uma das dores. E um dos conselhos que eu dou é justamente eliminar os distratores, né? Tem N ferramentas e coisas que tiram a nossa atenção, mas uma delas, trazendo aqui para a nossa realidade, são as funções burocráticas. Então as pessoas acham que investir numa assistente, por exemplo, é um custo. Na verdade, você está focando naquilo que realmente importa para o seu negócio. Então, você está deixando tarefas que não impactam diretamente o seu resultado, né? E está focando naquilo que importa. Então, hoje eu, por exemplo, eu tenho um time de assistentes, né? São 4 assistentes, e as 4 assistentes ainda utilizam de inteligência artificial para poder acelerar esse processo de um bom atendimento aos meus clientes, né? E eu fico focado naquele contato mais próximo, mais humano, de apresentação, onde realmente eu preciso estar. Que daqui a pouco, né, Fábio, talvez nem isso precisa estar, mas por enquanto, para o meu negócio é importante. Em alguns casos, talvez até não, né? Você acha que tem algum ramo de negócios que a inteligência artificial não se aplica para auxílio aí nesse processo de venda? Sim. Olha, quando a gente fala de processo de venda, eu acho.
bastante difícil encontrar um ramo de negócio que a inteligência artificial não se aplica, tá? Quando a gente fala de atendimento, de análise de padrão, enfim, todos esses nichos, só a inteligência artificial consegue se aplicar sim. Mas você falou um ponto bem interessante, né? E até resgatando uma fala que você falou lá no começo, sobre o preconceito que as pessoas têm com a inteligência artificial, né? É, a inteligência artificial ela não substitui o ser humano, tá? O que a inteligência artificial. Porque a gente fala de inteligência artificial, às vezes a gente tem a visão de que é um ser pensante, né? Algo consciente. E não é isso. É algo que vem para ajudar as pessoas a serem mais produtivas, a terem mais celeridade no seu atendimento, nos seus negócios. Então, quando a gente consegue aliar o que a inteligência artificial faz bem, que é tudo isso que pode ser automatizado, com o que o ser humano faz bem, que é essa individualidade que a gente traz, é o melhor dos mundos. Como você comentou, seus 4 assistentes utilizam inteligência artificial para acelerar o processo, enfim, no seu trabalho. Esse é o melhor dos mundos, quando a gente alia o ser humano com a inteligência artificial. Eu acho difícil imaginar um setor que não seja impactado pela inteligência artificial. Eu também não, até hoje, eu não consegui encontrar algum onde não se aplica, né? Sim, Eu entendo a inteligência artificial como uma ferramenta. Então, realmente, perfeito. ela não substitui, muito pelo contrário, ela acelera, otimiza o lado humano, né? Então, muitas vezes eu preciso de um relatório, algum dado, alguma informação sobre minha carteira de clientes. Imagina isso, né? Se lá atrás, né, as pessoas nem tinham esse dado. Depois foram para as fichinhas. Depois tem a planilha, né? Então, você em algum momento você tem que buscar informação em algum lugar, né, para tomada de decisão. Agora imagina você pedir isso numa frase, num áudio, né, ou até mesmo numa escrita e a inteligência já te trazer todos os dados ou informações para tomar decisão. Maravilhoso, não é isso? Perfeito. Né? O que você falou assim é perfeito. A inteligência artificial é uma ferramenta. Por exemplo, eu estou trabalhando num projeto que auxilia contadores com as normas contábeis. Então, por exemplo, o contador, ele sabe ali o que ele tem que fazer, mas muitas vezes ele tem dúvidas sobre o código, sobre, enfim, aí não vou saber falar os termos exatamente ali da contabilidade, tá? Mas sobre as informações, os códigos que ele tem que colocar. Eu estou trabalhando um projeto que é justamente isso, um tira dúvidas que o contador consegue colocar a dúvida dele e a inteligência artificial traz qual a norma contábil que está regendo aquele comportamento, ela traz a fonte, ela traz onde ele consegue consultar. Então, ele consegue utilizar isso como uma ferramenta para ganho de produtividade. Ele consegue ter muito mais celeridade nos seus processos. É. Eu até dei uma palestra sobre produtividade, chegamos até agenda, né, que é uma coisa extremamente simples, que muita gente ainda não usa, por incrível que pareça, e hoje é de graça e muito fácil de usar, né? Uhum. E tem um aplicativo, não vou fazer propaganda dele aqui, mas tem um aplicativo que é um número de WhatsApp, que eu recebo um convite, por exemplo, uma festa de aniversário infantil. Eu pego esse convite, eu já jogo lá para esse contato dentro do meu WhatsApp, ele já trava minha agenda naquele dia, naquele horário, para aquele tema. Se tem alguma coisa que conflita, ele já me avisa. Eu posso puxar, né, eu estou na frente de um cliente, ele fala, olha, eu só posso quinta às 10. Eu já gravo um áudio ali para esse contato, ó, me veja minha próxima quinta-feira às 10 que eu estou livre. Aí ele já traz lá, ó, dia 20 e tanto lá daquele mês. Então, eu, sinceramente, eu sou engenheiro de formação, né, Fábio? Então, tecnologia para mim, acho que ela veio para somar, né? Exato, Não jamais exato, substituir. exato, é isso. A gente tem que utilizar a tecnologia ao nosso favor, porque se a gente não utilizar, alguém vai utilizar. E alguém vai ser mais produtivo e alguém vai conseguir tirar proveito disso, né? Então a gente tem que utilizar a tecnologia ao nosso favor. Isso. E hoje o bem mais precioso é o tempo, É o nossa tempo, com atenção, né? certeza.
E se nós conseguirmos ter o auxílio de uma ferramenta aí que nos ajude a ser mais produtivo, é o que todo mundo está buscando, né? Mas, Exato. Fábio, por mais importante que todo mundo considere, sempre tem aquela dúvida e medo. É caro implementar isso, né? Porque o caro e barato ele é relativo baseado no valor. Mas enfim, quem está começando sempre tem essa preocupação de não ter o recurso para investir por melhor que considere a ferramenta. Estamos falando de algo muito estratosférico que precisa realmente de um cálculo de ROI ou não? É mais simples do que as pessoas estão pensando. É mais simples do que as pessoas pensam, é mais barato do que as pessoas pensam. A tecnologia artificial ela tem se tornado muito mais barata ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, citando o exemplo aqui da Purple, a gente tem planos partindo de R$ 69,90. Nossa. R$ 69,90, às vezes é um atendimento que você faz, ele já paga esse custo, né? Então, a inteligência artificial tem se tornado cada vez mais barata. E, por exemplo, a gente tem ferramentas, hoje, se a gente procurar na internet, está um exemplo que eu acho que todo mundo conhece, o ChatGPT, né? O ChatGPT, a gente consegue utilizar ele de graça. E ele traz uma produtividade enorme para a gente. Às vezes a gente tem uma dúvida ou a gente está sem, sei lá, está sem ideia para responder um e-mail importante para um cliente, a gente consegue colocar os dados, pedir para ele responder, isso de forma gratuita. Então, assim, os custos estão extremamente baixos. Pegando o exemplo da Purple, com um atendimento que você faz, muitas vezes você já supera em muito esse valor. A gente tem ferramentas que podem ser utilizadas de forma gratuita. Então, assim, inteligência artificial não é caro. Custo não é um pretexto para não utilizar. Maravilha, maravilha. Ô, Fábio, gostaria também que você deixasse alguma dica aqui para quem está nos acompanhando. Se você tem algum material que você possa compartilhar, um e-book ou um site, um Instagram, compartilhe informações aí onde as pessoas podem buscar contigo. Sim, tem falando sobre inteligência artificial em geral, tá? Tem um site, ele está em inglês, mas é um site que concentra todas as novidades em inteligência artificial. É muito legal. Chama futurepedia.io. Então, futurepedia.io. Lá a gente Consegue deixar no chat aqui também para ajudar? consigo sim. Eu vou colocar no chat. Future. Aliás, quem já utiliza da inteligência artificial que está aqui nos acompanhando, já escreva, né? Eu utilizo, ou coloca lá IA e o foguetinho para cima, que a gente já vai entender. E quem tem ainda algum tipo de preconceito ou acha que isso é só balela, também nos informe aqui. Às vezes nós estamos com uma visão conturbada ou apaixonada, né? Por que não, né? Também saber o Exato. outro lado da Você é força. engenheiro de tecnologia, às vezes a gente está apaixonado por esse tema, né? É bem isso, ó. Futurepedia.io. Ponto .io, Ok, exato. Vou deixar o endereço da Purple também, tá? O site da Purple. tá. Vocês podem entrar em contato. E podem entrar em contato comigo também. Meu Instagram tá aí, consigo tirar dúvida, consigo conversar sobre inteligência artificial. É um mundo que é muito legal e como o Cleiton disse, é importante conhecer o outro lado das pessoas que não confiam, não gostam, não se sentem confortáveis, mas eu tenho certeza que é um papo bem legal de ter para falar sobre essa ferramenta que está revolucionando aí todos os mercados. Fábio, mas vamos lá, resume para as pessoas que também estão chegando agora. A inteligência artificial nesse processo de venda, nessa otimização. Aonde exatamente, todos os canais que ela ajuda, WhatsApp, pós-venda, resume aí, fala todos os Beleza. pontos que ela ajuda. Falando de atendimento, tá? Ela consegue ajudar pelo WhatsApp, consegue ajudar pelo Instagram, consegue ajudar pelo site. Falando de automação de tarefas repetitivas, a gente consegue criar assistentes virtuais para automatizar, identificar e qualificar os leads. A gente consegue ter uma análise de dados com previsão de vendas, utilizando predição de demanda e análises preditivas. A gente consegue ter gestão de relacionamento pelo CRM e pela análise de sentimentos.
A gente consegue otimizar preços e campanhas de marketing, fazendo pricing dinâmico e uma segmentação de clientes. Enfim, a gente consegue analisar concorrência e tendência de mercado. A gente consegue ter apoio na tomada de decisão, por exemplo. Então, a gente consegue ter análise de dados em tempo real, onde a inteligência artificial me traz insights para me ajudar na tomada de decisão. Então, acho que no pós-venda eu consigo automatizar descontos, mensagens em datas comemorativas, ou então até fazer a retenção de clientes que estão prestes a cancelar ou que já cancelaram. Então, acho que, em resumo, a gente consegue Resumo utilizar quase isso em tudo. todos. Pois é. Legal, hein, Fábio? E vamos contar um pouquinho de como nós nos conhecemos, né? Foi através de Vamos. uma reunião de networking. O Conecta e Cresce é um movimento aí que tem toda a primeira quinta-feira de cada mês. E em um desses encontros, o Fábio foi lá e assistiu uma palestra, acho que do Do Renan, né? Renan. Que falou sobre produtividade e gestão Exato. no tempo. Me conte aí quem que te convidou, como é que você conheceu o Conecta, o que que você achou de estar lá conosco. Legal. Eu fui assistir a palestra do Renan no Conecta. Eu fui convidado pela Ana, da Glows, e ela já tinha ido, né, no Conecta, falou que era um encontro de networking muito legal e me convidou para ir, eu fui. E, para minha sorte, justamente no dia que eu fui, o Renan deu uma palestra sobre produtividade e gestão do tempo, que assim foi sensacional. É, é muito legal ver como que um atleta de alto nível, né, como o Renan, faz toda a produtividade e a gestão do tempo. É muito legal ter esse crossover, por exemplo, que a gente está falando de venda, né? Então a gente consegue pegar esses insights de um atleta de alto nível para aplicar no processo de venda, por exemplo. Foi uma palestra, assim, excelente. Se eu for ficar elogiando aqui, eu vou até amanhã. E o Conecta e Cresce em si, lá foi contada a história, né, de como nasceu o Conecta e Cresce, uma história muito legal, assim, eu achei, assim, uma sacada muito legal de como nasceu o Conecta e Cresce. Assisti a palestra do Renan e comecei a participar e foi, assim, excelente. Networking de alto nível, para todos os ramos, né, para todos os segmentos de negócio, para todos os tamanhos de negócio. O networking lá é excelente. Enfim, Oh, legal. fiquei apaixonado pelo Conecta e Cresce. E o Renan Vieira, que é essa pessoa que nós estamos citando aqui, ele é fisiculturista, mas ele teve um momento lá da vida dele que ele quase veio a falecer, né? Ficou internado muito tempo. Muitas pessoas não acreditavam que ele ia poder, né, voltar a competir. Ele voltou a competir em um curtíssimo espaço de tempo, ele contou essa história. Ele vai estar no Expo Connect e Cresce, que é um evento que vai celebrar 12 meses, né, um ano desse movimento. Então, eu espero que vocês possam estar lá com a gente também. Vai ser no dia 23/11, no Centro de Eventos do Aurora Shopping. E, Fábio, você vai estar lá, não vai, Fábio? Com certeza. Não vou perder o Conecta Cresce, o Expo Conecta Cresce por nada. É um evento excelente. Legal. E é realmente um encontro de networking. Eu mesmo conheci o Renan através desse evento. E também serei um dos palestrantes lá no Expo, né? Falarei sobre máquina de vendas. Então, olha só como um evento de networking, né? Uma conexão, está gerando aí um projeto juntos, um projeto grande, um projeto bonito, né? Inclusive, nós estamos nos abrindo também uma empresa, já está em processo, então somos sócios em um negócio. Olha que proporção está tomando, viu, Fábio? O pessoal do Conecta lá está gerando várias empresas lá, estão se conectando fortemente mesmo. Tem até Não, gente que já pediu parabéns. demissão para poder abrir a empresa lá e tomou aquela coragem, né? Então, temos vários depoimentos bonitos. Então, se você ainda não faz parte, eu super Vale recomendo. muito a pena. Vale muito a pena. Muito legal. Fábio, conta um pouquinho de você, pessoa também. Você é casado, você tem filhos, qual que é a sua rotina? Você também, como que você se mantém atualizado? Fala um pouco dessa parte do Fábio, dos bastidores. Os bastidores. Sou casado, Fábio. Deixa eu contar um pouquinho. Eu falei que trabalhei aqui em Londrina e São Paulo, né? Contar um pouquinho disso. Eu sou de Londrina, nasci aqui em Londrina. Em 2014
fui para São Paulo, fui por uma oportunidade de trabalho, fiquei 10 anos lá. E aí agora no começo, no meio do ano, voltei para Londrina, mas ainda tenho uma ponte muito forte com São Paulo, todo mês, pelo menos 2 vezes por mês eu estou lá. Falando do Fábio como pessoa, não tenho filhos, sou casado com a Ana da Glows, uma parceira de vida e de negócios, muito, muito, muito gostoso quando você consegue ter uma parceria em todas as esferas da sua vida. Eu consegui isso, né? Nós conseguimos isso. Tenho dois cachorrinhos, Francisco e Washington, que são as nossas paixões, assim. Aí os filhos estão aí, ó. E os filhos, pois é, os filhos são os filhos de quatro patas, né? E assim, sou um cara que eu gosto muito de trocar ideia, de conversar sobre todas essas coisas. Tenho sentar numa mesa de bar e conversar sobre qualquer assunto é o que me ganha, assim. Adoro isso. E E para o além, empresário isso é necessário, é né? necessário, Você estar antenado e ligado a vários movimentos diferentes. Não exato. ficar fechado só naquela bolha, né? Você dá um Quando, passinho para fora em outras bolhas, saber o que acontece em outros nichos. Tudo isso é desenvolvimento, né? Tudo isso exato. ajuda no sucesso. E quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, como que eu me mantenho atualizado em tecnologia? Com alguns canais que eu acesso, com bastante bate-papo com pessoas influentes, enfim. Tecnologia, digamos que para mim, que sou do mercado, é fácil se manter atualizado. Mas isso que você comentou, a gente tem que sair da nossa bolha. Então, por exemplo, eu não preciso saber só de tecnologia, eu preciso saber como que está o processo de venda, como que está os outros negócios, como que está o meu cliente. Isso, quando eu falo isso, pode dar uma conotação assim de que comercial, digamos, mas é muito importante em todos os segmentos você estar atualizado, em todas as esferas você estar atualizado sobre tudo, porque você sim pode identificar muitas oportunidades. E uma coisa que eu gosto muito também, acabei me comentando, é de compartilhar o conhecimento. Porque assim, se hoje eu tenho algum conhecimento, alguém me ensinou isso, né, lá atrás. E eu gosto muito de compartilhar o conhecimento, então eu também atuo como mentor voluntário para a galera que está entrando na área de tecnologia. É muito, eu tenho muito orgulho quando os meus mentorados me procuram e falam, cara, putz, consegui fazer isso, ou estou em determinado projeto, consegui entrar em determinada empresa. Então, acho que isso é uma coisa bem legal, a gente compartilhar o conhecimento que a gente tem, porque a gente aprende muito fazendo isso também. Exatamente. E é de onde nasceu o Expo, né? Você começou a contar lá que Exato. nasceu de algo bonito, e é isso mesmo. É esse sonho, né, de nós podermos compartilhar o conhecimento de vários anos de experiência com o maior número de pessoas, né? Então o intuito é esse, né? E também furar as bolhas. Então, dentro do Conecta, nós colocamos várias pessoas de vários ramos e nichos diferentes para debater, discutir uma melhora contínua em todas as áreas, né? Por isso que a gente vai falar de networking, produtividade, vendas, marketing. Além disso, vai ter palestras de empresários de muito sucesso que trilharam um caminho nem sempre de sucesso, né? Tiveram seus altos e baixos, tiveram O que é comum, né? o que é comum. O Então, sucesso ele não é uma linha reta, né? Ele é. você pega lá o pessoal da MTG Foods, por exemplo, hoje eles são a maior franquia, né, a maior rede de restaurantes da culinária japonesa no sul do país. Agora, nem sempre foi assim, né? Então, só o fato de você conhecer essa história, de como era, o que fez, onde está e onde quer chegar, poxa, já vai, a sacada paga, né? Exato, E vai exato. ter Porque às vezes ensinamentos quando a maravilhosos. gente está em busca de algo, a gente sente solitário, né? E pensa, pô, não vai dar certo, ou então não dá Será que é certo, só porque as coisas. comigo, né? Isso, exato. Será que é só comigo que acontece isso? E é muito legal ver depoimentos de pessoas de sucesso contando essa parte dos bastidores, essa parte que, pô, nem sempre as coisas não nascem bem-sucedidas, tudo faz parte de um processo. As pessoas têm essa dúvida, né? Durante esse processo de crescimento, não vem muita mudança, muita melhora, desistem. Mas se você pegar aí as empresas de grande sucesso, a grande diferença
é que não desistiram, né? Continuaram Exato. persistindo no processo de melhoria contínua, né? Eu tive uma palestra com o César Cielo. Como eu disse, eu gosto muito Eu tive a palestra com o Renan, então é muito legal ver os atletas falando, porque, assim, eu acho que em termos de produtividade e performance, assim, não tem ninguém melhor para falar do que os atletas, né? Eu tive uma palestra com o César Cielo, o nadador, e uma das partes que mais me tocou assim foi justamente ele contando essas dúvidas que ele teve quando ele estava na Olimpíada. Então ele participou de uma prova, ele não foi bem, ele chegou no quarto dele e falou: pô, isso não é para mim, isso eu não nasci para isso. Foi o César Cielo falando Olha isso. aí. E aí depois ele foi e ganhou a medalha. Então é muito bom ver que os problemas acontecem com todo mundo, as incertezas acontecem com todo mundo. O que a diferença entre o dar certo e o não dar certo é o quanto você tem resiliência para seguir em frente. Isso, existe aquela frase, né? Que um homem de sucesso é aquele homem mediano que não desistiu, né? Exato. Simplesmente isso. Sim. Fábio, e falando em sucesso, gostaria de ouvir de você. Qual é a sua chave para o sucesso? Minha chave para o sucesso é não desistir. Como a gente disse, o sucesso ele não é uma linha reta, ele tem altos e baixos, é uma caminhada que não é fácil, mas ela é muito, a recompensa é muito grande e o sucesso também ele não é um ponto de chegada, ele não é, ele faz parte da caminhada. Então aproveitem a caminhada, é, entendam que tudo que a gente passa quando a gente está empreendendo, quando a gente está iniciando um projeto, ou então até mesmo num cargo que a gente assume, tudo faz parte do aprendizado e absorvam o aprendizado dessa jornada. Eu acho que em todos. Eu acabei nem comentando aqui, mas eu iniciei a minha carreira como motoboy. Olha aí. Quando eu tinha 18 anos, eu era office boy, depois com 18 anos eu fui promovido, né, para motoboy. E eu trago muito daquela época para hoje. Eu consigo me comunicar muito bem com as pessoas e eu vejo como que a ser motoboy, eu fazia cobrança, me ajudou nisso. Então, assim, aproveitem cada passo da vida, cada passo da jornada, e não desistam, porque o sucesso faz parte do sucesso a resiliência. Olha aí, maravilhoso. E é isso mesmo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que precisavam acontecer, né? Então, talvez o que eu sei hoje, eu fui moldado, né, também pelos momentos ruins, né? Isso, perfeito. E talvez eu não teria algum discernimento hoje se eu não tivesse passado por as dores lá de trás. Então, Exato. continuem firme dentro de um propósito, né? E aí tem aquela velha história, o que é sucesso, né? Tem isso também, né? Sucesso para uns não é sucesso para outros. Então, esteja muito antenado e focado com o seu propósito, né? Fábio, o papo tá maravilhoso, porém, né? Temos que também deixar um pouquinho, né, para as pessoas aí irem lá no Expo Conecta, nos conhecerem e também Exato. busquem nas nossas redes sociais. Vai estar gravado, né, essa live. Espero que seja um bom proveito aí para muitas pessoas, certo? Certo, estarei no Conecta e Mensagem Cresce final também. aí. Estarei no Conecta e Cresce. Fiquem à vontade para me chamar para tomar um café, para conversar, para bater um papo. Vai ser um prazer encontrar todo mundo lá. E o Cleiton, com certeza, nos vemos lá. Isso, Obrigado pelo estaremos lá. convite. Um grande abraço. Até depois. Abraço. Tchau, tchau.